diminuição de força muscular, né, de membro inferior, de superior, braços, pernas, enfim, mas a gente tem que sempre lembrar que também tem diminuição, né, da musculatura respiratória, né? E quando a gente pensa numa reabilitação, ou tanto prevenção, ou quanto já o paciente já tem diminuição de força, várias coisas levam a diminuição de força, né? A rigidez da parte torácica, né? A postura de flexão de tronco, tudo isso já leva ali uma diminuição da parte, né, de expansão pulmonar, força pulmonar. E quando a gente pensa na parte da fisioterapia, a gente também tem que levar em conta que a gente tem que treinar essa musculatura, assim como a gente treina a musculatura da perna, do braço. E eu digo porque às vezes acontece muito, às vezes, do paciente achar que levantar o braço e abaixar o braço, respirar fundo, está fazendo fisioterapia respiratória. E não é, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Então, hoje em dia, a gente tem que, né, os profissionais e até o próprio paciente entender, né, que se chegar um profissional e falar que isso é parte respiratória, não é. Né? Hoje em dia, a gente tem vários recursos, a gente tem que trabalhar lá dentro do alvéolo mesmo, expandir esse pulmão, abrir, para evitar essas complicações, né? Pneumonia, entre tantas outras doenças que podem aparecer. Além disso, também para ajudar a diminuir a fadiga, né, que muitos pacientes relatam, fadiga nos pequenos esforços. Então, tem pacientes que sentem cansaço ao tomar banho ou vestir a roupa, né, e também por conta dessa rigidez torácica, né, a parte da rigidez ali torácica é bem importante e precisa ser trabalhado. Acho que essa questão. Meu nome é Ângelo, fisioterapeuta também, trabalho com a doutora Mariana também no Centro Neuron. Eu queria falar o seguinte, a parte respiratória, o que acontece? Eu tenho 20 anos já de experiência em atendimentos só em domicílio. Quando o paciente começa, o médico fala para a família que o paciente tem uma disfagia, a família fica muito apavorada. E às vezes tem que botar uma sonda e ficam muito assim, decepcionados, na verdade. Então, eles não conseguem entender no primeiro momento que ele não pode fazer essa ingestão de comida. E o que acontece? Às vezes, mesmo a gente falando, eles dão alimento. Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E quando a gente vê, eles não passam essa informação para nós. Que mesmo vocês dando, vocês passem essa informação para os profissionais. Porque se tiver essa broncoaspiração, automaticamente vai gerar uma infecção ali. E essa infecção vai atrapalhar todas as outras profissionais que estão trabalhando com ele. Então, vocês sejam sinceros e falem que vocês deram. Que entrando numa pneumonia, daí o que acontece? A gente, mesmo a gente auscultando o pulmão, a gente não consegue identificar no primeiro um dia, 2 dias ali. Depois de um tempinho que vai gerar lá roncos, sibilos, e daí que a gente vai ligar o alerta. Então, tem que ficar muito atento sobre isso, sabe? Essa terapia, né, fisioterapia respiratória, eu vejo que também não é muito difundida nos pacientes com Parkinson, né? Obviamente, a gente foca mais na fisioterapia motora do que na respiratória. Mas a respiratória, vocês que são da área, vocês também têm que ter esse olhar e indicar essa fisioterapia, porque muitas vezes realmente ajuda na disfagia, na deglutição, evitar as pneumonias. Mudando um pouquinho de assunto, Ângelo, por que né, a gente falou da fisioterapia respiratória, agora da motora? Por que o paciente que tem Parkinson tem a importância, a necessidade de realizar atividade física, exercício físico? Então, eu sempre falo, quando o paciente tem diagnosticado cedo, então você vai para a fisioterapia, mas você abre um leque para ele, que você pode fazer uma participação com o educador físico, ele já tem força para fazer academia, faz academia, tudo que ele puder fazer dentro desse tempo, que a doença não avance tanto, ele vai ganhar muito lá na frente. Então, alguns dias pode fazer pilates, faz a físio, faz academia, tenta fazer tudo o que ele puder, assim, nesse tempo, quando a doença começar a avançar um pouco mais. E nisso também vai demorar um pouco para a doença avançar, ele fazendo tudo isso. E
a gente tem que, quando o paciente a gente já tem uma certa idade, que a gente vai atender, ele já tem lá 10 anos de Parkinson, o que acontece? Eles, às vezes, estão com um membro inferior muito fraco. E quando eles vão dar os passos, tem um perigo muito grande da queda. Essa queda, a maioria das vezes, tem ou uma fratura de rádio e una, ou a do fêmur, né? Que daí é da cabeça do fêmur ou do próprio fêmur mesmo. Que isso vai causar algo muito ruim para frente dele, assim. Ele vai atrasar muito a reabilitação dele fazendo essa cirurgia. Então, a gente pede para os pacientes, a gente faz uma avaliação bem específica de membros inferiores, né? Principalmente quadril e pelve, né? Então, a gente pode fazer vários testes, né? Eu gosto muito de testar músculo por músculo, para ver qual que é a força e qual a perna que está mais fraca. Então, fazendo essa avaliação, a gente consegue gerar exercícios específicos naquele membro, né? Não vai ser necessário, às vezes tem um músculo mais forte que o outro e você não precisa trabalhar tanto aquele músculo. Você dá ênfase no músculo que está fraco. Então, para reagrupar essa força muscular. E você reagrupando, isso dura aí uns 6 meses, mais ou menos, de exercício, de 2 a 3 vezes por semana. Você reagrupando essas forças, você percebe rapidamente que o paciente já consegue andar, ele relata que tá andando melhor, que não teve mais quedas. Tem pacientes que eu entrei a atender, no ano teve 3 quedas. Depois que a gente começou a atender, 6, 7 anos, nunca mais teve queda. Então, a força muscular de membros, as pesquisas já estão mostrando que faz uma diferença muito grande. Eu queria voltar na pergunta da... Como é o seu nome? Maria. Então, sobre a cervical, né, quando o paciente está com muita rigidez, às vezes já é numa fase bem avançada. Então, tem que cuidar muito. A gente faz bastante mobilização. Então, alonga toda a musculatura, o esternocleidomastoide, o trapézio, os escalenos, aqui tudo alongamento específico, trabalhando com manobra miofascial para liberar. E tem manobras da quiropraxia que você não faz o thrust, que é aquele estralo, mas você manipula as vértebras. Então, você consegue, além da toxina, né, que às vezes chega numa fase que está muito rígido, precisa... Uhum. Sim. Daí tem que falar com a dentista ali para ver a plaquinha para você relaxar essa musculatura. Mas tem isso, sabe? Então tem que fazer esses alongamentos, porque não é só aqueles alongamentos de lado, tem vários outros tipos de alongamentos, sabe? Então ajudaria muito, sabe? Fazer isso. Do fisioterapeuta, isso. Porque o pessoal, às vezes, você tendo múltiplos cursos e outras pós-graduação na área da ortopedia, tudo ajuda. Porque a gente está falando de músculos, né? Então, a gente entende da neurologia, do que aconteceu, do porquê que o músculo está daquele jeito. Só que a biomecânica do músculo é uma só, sabe? E já tem estudos muito avançados dizendo que o músculo que faz uma rotação... Dependendo do movimento que você está, ele faz uma rotação externa. Dependendo do movimento, aquele movimento, naquela angulação, ele está fazendo uma rotação interna. Então, aquilo que a gente estudou na faculdade de biomecânica, o músculo roda para cá, o músculo faz isso, já está mudando. Que dependendo da angulação dele, ele pode estar fazendo o movimento ao contrário. Então, tudo tem que ser trabalhado, sabe? Ótimo, excelente, Ângelo. Ótimos insights. A gente sabe que as diretrizes hoje em dia de tratamento que falam, né, principalmente da National Parkinson's Foundation, fala sobre atividade física, que é a única terapia que regride a progressão da doença. Então, essa é a importância da atividade física. Regride a progressão da doença, ou seja, vai ser uma doença que vai evoluir mais lento, ela vai melhorar os sintomas não motores, melhorar a constipação, melhorar o humor, melhorar o sono, prevenir outras doenças como diabetes, hipertensão, demências.
e melhorar os sintomas motores. Ou seja, se for para escolher um tratamento, escolham atividade física, exercício físico, em especial, alta intensidade, 5 vezes por semana, 30 minutos. Né? É difícil, mas né, eu acho que é o melhor comprimido. Né? O movimento é tratamento. Então, é extremamente importante passar por profissionais que entendam da doença, então vão respeitar o tempo de off, vão entender o que vocês estão passando e vão passar exercícios específicos, como ele falou, com uma boa avaliação, vai passar exercícios dupla tarefa, e isso com certeza vai fazer uma grande diferença no tratamento dos pacientes com Parkinson. E eu gostaria de pedir para o Onacir, você achou que escapar, né? Ele é um belo de um atleta, gostaria que você compartilhasse um pouquinho sua experiência com atividade física. Inclusive, eu gostaria de acrescentar, né, que um dos benefícios da atividade física que eu sinto é a absorção do medicamento, ela é mais rápida nos dias que eu faço atividade física. Não sei se vocês têm outros casos que comprovem isso, ou se é uma impressão. Mas é bem interessante. Esse dia que eu não faço atividade física, parece que o medicamento fica lá 1 hora e pouco. E o dia da atividade física, ele tem uma absorção bem mais rápida. Bom, para mim, o que eu posso falar? Eu já era atleta quando eu fui diagnosticado com Parkinson, em 2014, mas aí eu intensifiquei, né? Intensifiquei mais no sentido, assim, que eu tenho uma irmã também que tem Parkinson, tive um tio na família que teve Parkinson, eu sabia que um dia eu ia travar. E eu queria correr várias provas, então eu saí fazendo várias provas aí. Fazia prova de 10, 42, comecei a fazer prova de 100 quilômetros, de 90 quilômetros. Eu e minha esposa aqui do lado. Obrigado. E isso me ajudou, assim, não só no sentido físico, né, do movimento, de eu conseguir ter um bom equilíbrio, a ponto de subir montanhas, fazer provas de montanhas, mas também mentalmente, de eu ter um objetivo na autoestima, né, porque tem toda essa parte psicológica que eu acho que é importante a gente falar aqui também da parte psicológica, né, desde o diagnóstico até depois, à medida que você vai perdendo algumas capacidades, vai perdendo a sua autonomia, vai enfrentando situações de preconceito, então é bastante complicado. Então, a parte psicológica é bem importante. Eu sempre trabalhei isso também durante 3 anos, fiz terapia, estudo psicologia, já fiz 2 pós-graduações nessa área, hoje estou fazendo psicologia do esporte. Então, eu recomendo, esporte é fundamental. As pessoas perguntam qual esporte. Né? Eu faço maratona, tem gente lá que sobe montanha. É importante cada um ver com o médico que acompanha, né? Com o neurologista em primeiro caso, qual que é adequado ao seu caso. Né? Tem gente, meu problema é o tremor, a rigidez. Agora eu também estou tendo, às vezes, umas situações na perna de andar, então montanha eu já não faço. Mas é fundamental. E eu descobri, no ano passado, fazendo acompanhamento também com um reumatologista, e outros, fazendo outros exames, que é bem importante que vocês falaram aí da musculação, né, de trabalhar realmente a parte da estrutura óssea, porque com a idade também a gente vai perdendo isso. Então, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição, mas queria agradecer e parabenizar por essa iniciativa de vocês aí, é bom estar aqui com vocês e estou sempre à disposição também. Onacir, sabe que você é uma grande inspiração para nós médicos, acho que para todos os profissionais, a gente te segue. Eu recomendo todo mundo seguir o Onacir Bueno nas redes sociais. Ele é palestrante, escritor de livro, correu uma maratona de quantas horas? 12 horas. 12 horas. Semana passada. A Kátia estava lá torcendo pela gente. Então, aí, ó, a gente, mesmo quem não tem Parkinson, tem dificuldade em fazer atividade física de forma regular. Então, é uma grande, grande inspiração para nós. Continue, parabéns. É uma honra a gente ter você aqui. Obrigado. Obrigada. Eu queria só complementar que essa questão da musculação, da atividade física em si, que tem que ter esse olhar de todos, que é um órgão, né? A parte muscular. Então, assim, tem outras funções, né? Ainda tem muito vinculado, assim, fazer musculação, mas eu não quero ficar fortão. Então, assim, não tem a ver com estética só, não tem a ver com tamanho, inclusive, né? Você pode ter uma musculatura pequena e muito forte, né? E a gente tem que lembrar dessas funções do músculo. Então, por exemplo, o maior regulador, né, da glicose, de uma diabetes, o maior sensibilizador ali da insulina é um músculo ativo, né? Então, é um efeito muito melhor do que medicação,
né, do que o próprio controle ali na dieta. Então, assim, a gente tem que realmente olhar com essa seriedade e ver a atividade física como é o principal, assim. Estamos chegando quase ao final. A gente tem ainda mais alguns tópicos aqui para, né? Daqui a pouquinho a gente entra para perguntas. Última pergunta aqui para a Giovana. A gente sabe, falando sobre essa questão de atividade, a gente sabe que pacientes em algum estágio da doença, não todos, mas alguns podem apresentar o que a gente chama freezing de marcha, né? E esse freezing de marcha, a festinação, o paciente tem mais risco de quedas. Então, o paciente começa a andar, principalmente de iniciação ou quando ele vira. Se ele, né, fica com os passinhos curtos, tem risco de cair. E gostaria que você citasse um pouquinho sobre o freezing de marcha. E a gente até distribuiu uns flyers sobre esse assunto com as dicas do que fazer. Então, na fisioterapia, a gente consegue trabalhar muito essa questão do freezing de marcha, né? Como o Ângelo já citou, a gente consegue fazer toda a parte, né, de reabilitação ali, perceber qual que é o músculo, né, que está com força diminuída, enfim. E principalmente desde a pisada, não só da força muscular também, mas da parte da pisada, né? Porque muitos pacientes, às vezes, quando vai pisar, eles levam a ponta do pé primeiro, e não o calcanhar e a ponta do pé. Que às vezes, como que fala? Uma musiquinha que eu coloco na mente dos pacientes, sabe? Calcanhar, ponta do pé, para reaprender, muitas vezes, fazer essa pisada, né? Então, e a gente usa também de algumas estratégias para diminuir o freezing de marcha, né? E quando tiver do que fazer, o que eu posso fazer, quais são os recursos. Então, foi distribuído, né, o folderzinho sobre o freezing de marcha, mas tem várias opções, né? Uma das coisas que a gente mais utiliza é eu contar o 1, 2, 1, 2 na hora que for, mas muitas vezes, às vezes não dá. Então, quando ou o profissional ou vocês mesmos que são pacientes, perceber esse começo de freezing de marcha, espera um pouco, respira e começa. Se ficar tentando muitas vezes e não for, não entre em desespero, né? Porque muitas vezes os pacientes entram em desespero. Então, respirar, respeitar o momento e 1, 2, fingir que vai chutar uma bola também é uma das opções. Pedir para alguém que está do lado colocar o pé para passar o pé por cima. Então, tudo isso são estratégias, né? No folderzinho tem mais, no Instagram também tem várias formas, mas o principal é a parte da reabilitação mesmo, né? Da força muscular. Aí já foi falado bastante sobre atividade física, mas a atividade física, por si só, ela já tem o poder de neuromodular o cérebro, né? Então, é muito importante, e principalmente quando a gente percebe, né, nessas questões de levar flexão de tronco, a passada mais curta, os pés mais juntos, a gente tem que prestar atenção nisso para fortalecer, para reabilitar, para prevenir quedas e para ajudar a sair dessa questão do freezing de marcha. Excelente. Ângelo, quer comentar alguma coisa sobre o freezing? Tem outros, não sei se está no folder, não cheguei a ver o folder. Tem alguns lasers também que você pode acoplar na roupa, dependendo se estiver em casa, tem uma fita aqui que você vai tentar, quando você parar, você vai tentar acertar aquele ponteira laser ali no chão e trabalhar também muita musculatura de flexão de quadril e também de dorsiflexão de pé, que é a musculatura que faz você dar o passo para a marcha. Então, na hora que você respira fundo e tenta usar potência para levantar a perna que está no freezing parada. Mas a primeira etapa é você parar e respirar. Faz um trabalho de respiração e daí tenta usar essa potência para ele sair do lugar ali, né? Porque isso é muito interessante, dá bastante certo. Só para terminar, essa parte do laser é muito legal e bem eficaz, só que tem muitos pacientes que relatam, né, a falta de conseguir acessar. A acessibilidade, esses lasers são caros, né? Então, por isso que a gente procura dar as dicas mais simples, né? Que tem a Marcha Soldado, aquela música para seguir. Então,
tem sim esse recurso, mas também buscar os recursos mais simples também, coisas mais palpáveis, que às vezes, né, dependendo da condição financeira, não consegue ter acesso a isso, porque eu já tive um paciente uma vez, era na época do estágio, que se falava muito sobre esse laser, e ele sempre ficava quieto, e daí a gente foi perceber que ele achava que para sair do freezinho de marcha ele precisava desse laser, que era tipo assim, meu Deus, eu só vou melhorar se eu tiver isso. E ele ficou muito mal, ele ficou desesperado, porque não conseguia comprar. Então, deixar isso bem claro, né? Que tem esses recursos, são ótimos, maravilhosos, mas também tem esses recursos mais simples, né? Mais informativos, que também podem ajudar. Excelente. Beatriz, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre os tratamentos que nós temos hoje disponíveis. Poderia ficar 5 horas falando sobre isso, mas, assim, basicamente, né, o que temos hoje para poder tratar a doença de Parkinson? Não sei se todo mundo sabe, mas existem 5 formulações da levodopa. Eu gosto de falar um pouco disso, porque isso ainda é novidade para os pacientes quando eles chegam. E a gente acaba escolhendo cada uma delas a depender da queixa, a depender dos sintomas. A outra coisa que eu queria muito falar, antes de falar os nomes dos remédios, ou para que a gente usa, ou como que a gente usa, é o seguinte: para a gente ajustar a medicação, a gente precisa de informação. As informações que vocês vão trazer para nós. Primeiro, quanto tempo leva para a levodopa, se é isso que você usa, começar a fazer um bom efeito? Ou o remédio que você usa, quanto tempo demora? Isso vai ajudar a gente a ajustar o medicamento. Quanto tempo dura o remédio para você, se você usa alguma medicação? Tem algum balanço? Tem alguma discinesia enquanto usa o medicamento? Algum balanço, algum movimento involuntário que não é teu? Certo? Está tendo travamento já? Está tendo travamento? Acha que a medicação não está durando mais como era antes? Essas informações são importantes para que a gente consiga ajustar. Então, muitas vezes, vocês tomam remédio por muito tempo, mas aí a gente fala assim, e aí? Não, eu tomo de 4 em 4 horas e eu não percebo nada. Daí fica difícil da gente tentar saber. A gente precisa saber, né, se essa discinesia, esse balanço, ele é no melhor pico da medicação, se é no melhor momento, ou se ele é no final da dose. Isso faz diferença para a gente conseguir ajustar os remédios, né? Então, a gente tem a levodopa, tem aí muitos nomes comerciais que a gente usa, todos eles na prática clínica. A outra coisa que eu estou, só para avisar, é que teve uma extensa propaganda de que agora a levodopa está disponível na farmácia popular, mas os pacientes chegam falando assim, a gente chega lá, só tem 2 caixinhas e não tem o tratamento completo. Então, tomar bastante cuidado. O que mais que a gente tem, então, fora a levodopa, né? A levodopa, 2 coisas muito importantes. O pessoal tem um medo muito recorrente de falar assim, eu vou segurar ao máximo de usar, porque lá na frente ela não vai fazer efeito. Gente, não façam isso. Não façam isso mesmo, tá? O remédio está aqui para ajudar vocês agora, no momento que vocês precisam, na dose corrigida. A gente mostra, né, sempre os tipos de comprimido, dá para quebrar, dá para fracionar. Não tem por que hoje você viver mal, viver travado, viver constipado, porque você está com medo de um dia o remédio não funcionar. Né? A gente tem, assim, poucos casos de pessoas com muita dose, que fica o manejo mais difícil, que a gente encaminha para a cirurgia, encaminha para o TMS, encaminha para outras terapias, mas não precisa economizar na levodopa. Tá? Não tem essa necessidade, isso não é necessário, não entra nesse desespero de quando eu tiver 80 anos, não vai mais funcionar, o que é que eu vou fazer? Não é assim que a gente trata. Eu vou lembrar. Então, a gente tem, eu queria falar mais uma coisa, mas tem a entacapona, que é um ajudante da levodopa, né? Então, quando o efeito não está durando o tempo que a gente quer, a gente pode colocar ela, que ajuda a estender o tratamento. Tem o pramipexol, que é um remédio que ajuda no tremor, na discinesia. Bastante atenção, porque o pramipexol ele pode fazer descontrole de impulso, tá certo? Então, tem pacientes que eles começam a comer muito, gastar muito, ter uma compulsão por sexo, por jogo. E a gente vê isso, tem casos de paciente que trai a esposa, sai de casa à noite, destruiu a família e ninguém sabia que podia ser do pramipexol. E, ao mesmo tempo, os homens preferem muito pramipexol, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado.
Tem a amantadina, que age da mesma forma. O cuidado com a amantadina é mais edema de membro inferior, né, livedo, tudo mais. O Xadago, que é o novo, a safenamida, né, a gente usa mais para a discinesia tardia. Tem adesivo, né, para quem não sabe, a gente tem a rivastigmina, ajuda também bastante na questão do humor, de alucinação. Existe adesivo, existe comprimido. Como vocês podem ver, o tratamento da doença de Parkinson é bastante amplo, graças a Deus, né? A gente sabe que a doença de Parkinson está sendo uma doença muito comum e, com isso, a gente ganha, né? Claro que é uma coisa ruim, mas a gente ganha muito investimento da indústria para produzir novos medicamentos, né? Então, a gente tem muita coisa para a doença de Parkinson, vai vir mais medicamentos, agora está vindo no segundo semestre a fosfolevodopa, fosfocarbidopa, que é levodopa injetável, possivelmente em 2026 vem o Ongentys, que é o Picapone. Então, a gente tem várias opções. Então, além do tratamento ser multidisciplinar, por isso estamos aqui, né, um conjunto, existem as formas medicamentosas de tratar em conjunto, então é tudo ao mesmo tempo, né? E também temos formas de neuromodulação, como o TMS, que é a estimulação magnética transcraniana, que a gente consegue melhorar alguns sintomas dos pacientes, como, por exemplo, alterações de marcha, problemas de marcha, de equilíbrio, às vezes rigidez e lentidão. Então, isso já é disponível aqui em Curitiba, no Brasil. Existe também a estimulação cerebral profunda, que é o DBS, Deep Brain Stimulation. Muitos de vocês devem ter escutado já, que é quando a gente implanta um eletrodo dentro do cérebro do paciente, num núcleo específico, e a gente depois faz uma programação, né, desse paciente para a gente poder ter o controle de sintomas motores, né? Então, isso já é uma realidade no SUS, é uma realidade em todos os planos de saúde, quase né, as capitais, ou tem os centros grandes especializados. Então, é algo fácil, digamos, de se conseguir hoje em dia, comparado com alguns anos atrás. Mas, claro que para chegar, para fazer o DBS, precisa ter uma boa indicação, né? Precisa ter uma boa indicação, precisa ter um bom acompanhamento com o neurologista que saiba programar esse paciente, acompanhar esse paciente, porque é algo bem refinado e precisa ser protocolar. Ajuda muito, melhora tremor, melhora a rigidez, está em 70%. Então, pacientes jovens, né, na grande maioria das vezes, acabam indo para o TBS, porque vão viver muitos anos. Pacientes que têm diagnóstico mais tarde, né, mais tardio, 70, 80, muitas vezes não vão, porque não ficam, né, não há necessidade. Então, a gente tem que ver cada caso e o tratamento, e tudo isso é individualizado. Porque já quase chegando no final, a gente tem que falar que cada Parkinson é um Parkinson, e que cada paciente vai ter um sintoma diferente, vai ter uma resposta ao tratamento diferente. Então, hoje, inclusive esse paciente do paladar, ele falou, comecei a tomar remédio tal. Eu falei, quem te indicou? Minha vizinha. Tá bom. Então, a sua vizinha está tomando. E está melhorando? Não sei. Daí eu falei, mas para que funciona esse remédio? Eu falei, pergunta para sua vizinha. Né? Daí ele, não, mas eu não entendi, mas eu acho que ele está melhorando. Eu falei, então vamos terminar a consulta e vou te explicar. E ele tomava um remédio que não tinha nada a ver, que era super caro. E ele não precisava daquilo, entende? Então, assim, cada caso é um caso. Eu sei que, né, que se compartilha a experiência entre vocês, é muito legal os grupos, é muito legal, importante os grupos, importante vocês compartilharem as experiências de vocês, mas remédio, né? Cada remédio é de uma pessoa. A gente não conhece outra pessoa, não conhece os efeitos colaterais, não conhece as doenças daquela pessoa. Então, a gente nunca pode compartilhar o tratamento em si, né? Compartilhar a experiência e informação legal. Agora, sabe que cada Parkinson individualizado, a progressão é diferente, o sintoma é diferente, que vai ter depois, tudo diferente. Então, isso que é o bonito, eu acho, assim, a gente tratar esses pacientes, porque cada paciente que vem é uma história completamente diferente, que a gente vai tratar de uma maneira completamente diferente. Então, para mim, isso é brilhante, né? É o que nos enche assim, os olhos, né, de atender esses pacientes. Eu queria fazer uma pergunta. A gente está falando muito sobre médico, tratamentos, mas eu gostaria de ouvir de um familiar, né, como a Kátia, que tem a mãe com Parkinson, e a gente sabe que não é só difícil para o paciente, e também para o cuidador do paciente. Então, como é ter um paciente, como é cuidar de uma pessoa. E, mais uma vez, Kátia, parabéns pelo projeto. Eu sei que surgiu através da dificuldade, né, mas, assim, poucas pessoas têm essa gana em fazer algo, né, dentro dessa dificuldade. Então, está de parabéns, e você tem mobilizado muitas pessoas. Sigam a Kátia no Instagram. Todos devem seguir, né? Ou esse projeto de estímulos. Participem, sejam voluntários, né? Sempre é muito importante. Compartilhem as informações que a Kátia compartilha, que são excelentes, né? Com muito cuidado, né? Uma informação correta, que é o que a gente precisa. Então, compartilhe sua experiência e dê uma dica aqui para os cuidadores,
né? O que vocês sentem, o que você como cuidador pode fazer pelo paciente e como que vocês podem se cuidar? Bastante pergunta, né? Bom, primeiro, é que assim, a primeira coisa que eu daria de dica, né, é que você tem que conhecer sobre a doença. Né? Você tem que ir atrás. Né? Eu falo que quando eu comecei a acompanhar a minha mãe nos neurologistas, era 2018, né? 2014, quando nós fomos na primeira consulta, né? E eu lembro da consulta até hoje, porque a gente ficou 1h30 quase com a Mariana em consulta, né? E assim, a gente, na hora a gente não quer acreditar, a gente não quer entender como é que as coisas vão acontecer. Mas quando eu comecei a acompanhar a minha mãe mais efetivamente, eu anotava tudo, e aquilo era importante para mim. Porque eu tinha que entender o que era da minha mãe e o que era da doença. Porque senão eu não conseguia fazer a separação, né? Porque a gente não consegue entender o paciente, né? E o familiar, né? Isso até depois de tanto tempo de projeto, tanto tempo de experiência, eu vejo assim, a família, né? Estava fazendo até uma proporção com meu marido, que também entrou no projeto, né? Normalmente, um paciente tem 3 pessoas da família que vão ficar próximas a ele, 3 a 4 pessoas. Então, um paciente, ele tem 4 pessoas juntas que vão estar com ele, seja esposo, seja esposa, seja filho, seja, né, alguma pessoa, outros graus de afetividade. E eu digo assim, né, a minha mãe, algumas coisas, né, a minha mãe só está no estágio que está porque eu fico lá estimulando ela, né? Porque é difícil, né? A minha mãe teve queda, né? Hoje eu estou falando de queda, minha mãe teve queda. Foi uma parte bem complicada, porque daí já estava numa fase difícil com o andador, porque já tinha feito prótese no fêmur por causa do Parkinson, né? Mas aí, quando eu estava pedindo para o plano de saúde, isso é uma coisa que a gente não entende, às vezes, algumas coisas, né? Para avaliarem uma fisioterapia, no outro dia ela caiu. Daí eu falei, o plano não liberou a físio, e nem a fono, que minha mãe precisava de fono, mas liberou a prótese, liberou a UTI, liberou o hospital, né? E fez uma mudança na vida de todo mundo. Então, como dica, eu falo assim, que se você não conhecer sobre a doença, vá atrás. E vá atrás de fonte confiável. Porque a melhor coisa que tem, né, a gente tem que conhecer, para que a gente saiba ajudar a pessoa onde ela está. Uma outra coisa que eu quero falar é que você precisa de uma rede de apoio. Seja de rede de apoio de grupos, rede de apoio de pessoas que têm a doença, rede de apoio de familiares, né? Eu falo que eu estou em família, né? Porque o Cristiano, o pai dele tem Parkinson, né? A gente tem várias trocas aqui dentro da universidade. Então, a gente encontra fulano, né? Dentro do meu departamento tem um professor que a mãe dele tem Alzheimer. Então, a gente fica trocando, ele brinca comigo, né? Vamos trocar. Uma fala do Parkinson da tua mãe, fala do Alzheimer da minha mãe. Mas isso é uma troca que a gente faz. Isso deixa a coisa mais leve. Porque a doença, eu falo que a doença é pesada. E se a doença é pesada, você não tem como carregar isso. Isso dói para todo mundo, né? Não é fácil você carregar uma doença que você, cada dia ela vai mudando, como vocês comentaram, né? Todo mundo falou. Ela tem várias particularidades, várias mudanças, e isso vai deixando cada vez você com mais medo. Mas a gente tem que estar sempre à frente, né? Então, assim, é uma das coisas difíceis, né? Com o passar do tempo, a gente sabe que tem algum comprometimento de memória, né? Vocês, como neurologistas, sabem disso, né? Então, a gente tem que ir lidando a cada dia e aproveitando cada momento com a pessoa. Isso é uma coisa muito importante. Não é pensar o que vai acontecer amanhã. Não, está com ela hoje, vamos aproveitar hoje, esse momento de agora. Sabe? Porque senão a gente começa a criar expectativas, e isso é péssimo para o paciente, porque ele fica ansioso, e a família também fica ansioso. Né? Fica bem ansioso. Então, assim, eu acho que... eu falo que a experiência da vida do Parkinson veio da vida. Né? Não tenho formação nessa área, mas tive que ir atrás para poder conhecer. E eu acho que se a gente não tiver grupos e pessoas com que você possa trocar, fica muito difícil, né? Porque você tem alguém que você tem mais a proximidade, né? E eu acho que é importante isso, que a gente está fazendo isso, porque a gente está aproximando as pessoas para poder conhecer mais sobre uma doença, né? Que precisa de tantos profissionais na área, precisa de engenheiro para poder projetar, de arquiteto para fazer alguma coisa. A gente tem que abrir os olhos da sociedade. Senão a gente se fecha e, né, vocês precisam de várias pessoas para ajudar, e os alunos são a fonte de conhecimento, e a universidade é onde a gente tem essa parte, né? Então, acho que isso é importante a gente fazer, né? Acho que a gente está, assim, agradecer o convite, né, por estar fazendo junto, por vocês estarem aqui conosco e trocando informação, né? E acho que as perguntas têm que ser feitas a todo momento, seja para o médico, para o fono, para o físio, nutricionista. A gente não pode se fechar, porque senão a gente não pergunta, daí fica naquela dúvida, dá certo ou não dá certo, faço ou não faço, né? E você tem que ir atrás. Às vezes as fontes não são umas fontes muito corretas, né?
Eu acho que isso é importante, a gente tem sempre, né? Então, assim, o familiar, ele também precisa de ajuda. Ele também tem que ter um momento, né, que ele precisa também descarregar, é bem de sessão de descarrego. Né? Eu falo que eu faço natação e eu falo para o professor, eu vim fazer meu tratamento. Eu falo, por quê? Porque estressado eu fico lá fora da piscina, eu falo para ele. Mas é verdade, se eu não tiver um momento para mim, eu não vou conseguir. Não vou conseguir nem cuidar da minha mãe, nem do meu pai, da minha família, do meu marido, não vou conseguir. Então, a gente também precisa de uma ajuda, né? O cuidador, a gente sabe que é o que mais adoece. Então, às vezes, a gente quer porque só nós fazemos, né? E tem que aprender a deixar, tem que aprender a largar, né? Porque senão a gente não consegue. Quero aproveitar, falar do projeto, mas quero fazer 2 perguntas para vocês aqui da mesa. Né? Quero aproveitar e falar do projeto Estímulo. Gente, o projeto Estímulo surgiu, então, em 2019. Quem não conhece, né, nós temos todas as redes sociais, é um projeto acadêmico, como eu falo, a gente não tem vínculo financeiro, a gente tem vínculo de divulgar informação. Os meus alunos aqui da anatomia, os alunos que dou aula, né, de primeiros socorros, sabem que eles gravam vídeo para o projeto e essa é a finalidade do projeto. O projeto é para trazer informação, né, os alunos fazem muitas coisas, tenho voluntários aqui, né, alunos de várias disciplinas, tenho alunos, né, tenho voluntários pacientes que entraram agora, né, tenho pessoas amigas, tenho professores do meu departamento, outras instituições de ensino e outras associações também que estão junto no projeto. Então, a finalidade do projeto era só trabalhar com o Parkinson, mas veio necessidade, uma aluna tem epilepsia, professora, vamos postar em epilepsia. Outro vem com Alzheimer, então, o projeto abriu mais para essa área de saúde mental. Então, eu gostaria que vocês conhecessem o projeto, né? Ele tem aumentado muito toda a estrutura, né? Eu estava conversando com o Cristiano, há uma necessidade muito grande de a gente levar a informação, a gente faz roda de conversa. Então, a gente vai em igreja, vai em instituição, né, 2 instituições, vai em faculdades, vamos em vários grupos, né, para que as pessoas conheçam, não só sobre a doença de Parkinson, mas conheçam sobre o cérebro, porque é importante. Então, se vocês puderem conhecer o projeto, convido a todos a seguir nas redes sociais. Tenho todas as redes sociais, que tem aluno que me ajuda em todas as redes sociais, né? Cada um gosta de uma coisa. Então, a gente aproveita essa oportunidade. Né? E acho que também, como eu conheço bastante e também gosto dessa parte, eu já vou abraçando. Né? Então, sintam-se também convidados a participar do projeto Estímulo. É um projeto que ele segue o calendário acadêmico da universidade. Então, a gente tem semestres, né? Por isso que tem declaração, tem compromisso, tem voluntariado. Os alunos precisam de extensão, porque hoje em dia a carga horária dos cursos é 10% da carga horária de extensão do curso. Então, o projeto é um projeto de extensão, de ensino também na sala de aula e de pesquisa, que a gente tem bastante pesquisa também. Obrigada, gente. Eu posso falar só uma coisinha na parte do cuidador, que é bem importante. Quando tem um cuidador, às vezes os pacientes são mais jovens, né? A doença não é tão idoso assim, às vezes tem a negação do próprio familiar ali perto, do filho, esposo, enfim. E que às vezes já presenciei alguns momentos de que o paciente, né, tá ali porque cada dia pode ser que o momento off seja de uma forma. Às vezes é mais, às vezes é menos. E o cuidador, às vezes, né, talvez pela negação ou às vezes pelo paciente ser muito novo, fala assim, não, isso não é nada, vamos, você vai fazer diminui um pouco aquilo que o paciente está sentindo, né? Então, a parte do cuidador também de entender, eu digo isso principalmente nos casos de pessoas mais jovens, né, com a doença. Porque, às vezes, fala assim, não, é mais para a parte idosa. Mas atender e acolher e entender que cada dia pode ser uma percepção diferente do paciente, um jeito diferente do paciente estar no off e de responder as questões das medicações e da própria terapia, da própria parte de reabilitação também. Como eu falei, eu quero fazer 2 perguntas antes de dar o nosso encaminhamento da nossa roda de conversa. Primeiro, na realidade, para a doutora Mariana, né, sobre a questão como eu tenho vários grupos que eu sigo, né, tem uma paciente que até ela veio para o Brasil no passado no grupo Mulheres com Parkinson e ela está usando aquela como se fosse de glicose, né, de glicemia, né, aquela bombinha que ela colocou, até ela colocou no grupo, falou que estava muito bem, na realidade. Se isso é uma realidade que está próxima a chegar ao Brasil. Então essas terapias, digamos, invasivas de medicamento para doença de Parkinson, eu não sei se é exatamente a fosfolevodopa, fosfocarbidopa, que é uma bombinha tipo uma insulina, e essa bombinha, a gente tem uma seringa com certa dose de levodopa lá dentro,
E ela vai ir passando essa levodopa lentamente através daquele caninho, que daí é colocado através de um adesivo na pele, né, que tem tipo uma agulhinha. E a gente utiliza essa bombinha. Então, essa forma invasiva, que vai se chamar fosfolevodopa, fosfocarbidopa, principalmente em estágios mais avançados de Parkinson, não é para inicial, e para aqueles pacientes que têm flutuação motora, que o remédio funciona ou não funciona, porque ele já está tomando há muito tempo, tem que tomar o remédio cada 2 horas, tem muito período de off. Para paciente que toma medicamento e não tem flutuação motora, não precisa, ou não tem discinesia, não precisa. Então, são para casos mais avançados da doença de Parkinson. E vai ter que usar essa bombinha, que não é grande, mas é algo que você vai ter que estar todo o tempo com aquilo carregando. Não tem ainda no Brasil, vai chegar supostamente agora no segundo semestre com um valor bastante alto, obviamente, só particular, né? Já vão me perguntar, mas vai SUS, vai... Não, nada vai pagar, porque vai acabar de chegar. Melhora muito essa questão de flutuação motora, melhora muito a parte motora do paciente, é algo bem interessante. No entanto, tem algumas complicações, com nódulos subcutâneos, infecções. Então, por isso, precisa ter um cuidado, e vai ter um cuidado específico com a enfermagem, que vão ser treinadas, já vamos conversar sobre isso, vai fazer treinadas para poder atender esses pacientes que têm esse medicamento. Então, até por isso que o custo vai ser elevado, porque a própria empresa vai vender, eles vão fornecer uma enfermagem junto, né, um call, assim, um suporte 24 horas para esse paciente. Então, não é algo tão simples, mas é algo bem interessante vai vir. E depois tem uma outra, que é uma fusão do jejum diretamente, mas essa nem vai vir no Brasil, acho que nem vale a pena, por enquanto, né? E já também tem outras complicações, algo mais, é um tubo, né, no jejum, então é outra questão. Acho que é isso. Bem isso mesmo, que ela colocou no grupo. Ela estava com dor, daí depois ela colocou, depois ela falou que melhorou, mas estava com dor na agulha. Uhum. Deixa eu quer perguntar. Alô? Pergunta. Qual que é a relação do Parkinson com a cognição? Porque o Parkinson causa, ou pelo menos tem uma associação com demência, né? E tem reabilitação para isso? Não são todos os pacientes que vão ter uma alteração cognitiva, tá? Então, assim, a gente sabe que a doença de Parkinson pode... No começo, assim, o paciente até tem um declínio cognitivo leve, bem leve, que não altera, na verdade, em absolutamente nada na qualidade de vida do paciente. Com o passar dos anos, o passar da doença, depois de 10 anos, é muito mais comum do paciente vir a ter uma alteração cognitiva. Existe algo que a gente chama PDD, né? Demência pela doença de Parkinson, né? Demência pela doença de Parkinson. Não é igual a demência de... A pessoa fala, tem Alzheimer. Não é Alzheimer, é demência pelo Parkinson, né? É diferente. E realmente isso pode acontecer, mas não são todos os pacientes que vão ter. Então, a gente fala, depois de 10 anos, pode ter? Pode. A gente vai ter que tratar essa demência desse paciente, né? Com diversos estímulos, né? Terapia cognitiva, neuropsicologia apropriada para isso, com medicamentos, com alimentação, com atividade física. Então, a gente vai trabalhar de toda essa maneira esse paciente, logo no começo, quando já começa a ter um quadro de confusão, mas, de novo, repito, tem pacientes que acompanham isso há 20 anos comigo e não tem, né? Então, depende de vários fatores, e fatores de risco e fatores ambientais daquele paciente. Então, pode acontecer? Pode. Normalmente, eles falam 30% dos pacientes depois de 10 anos de doença. Agora, a gente vai, então, a gente não vai fazer a dinâmica, a gente vai fazer agora perguntas. Pode fazer. As perguntas que vocês tiverem, depois a gente vai para o coffee break, tá bom? Daí também pode fazer perguntas especificamente para cada um, tá bom?